o que vai fazer ele voltar a ser presidente é, primeiro, porque ele é um ficha limpa. Em segundo lugar, é porque o Trump é amigo do Bolsonaro, Benjamin Netanyahu, o Bibi é amigo do Bolsonaro, e esses caras não vão deixar que um regime amigo dessa ditadura aí, fote na cadeia um homem inocente. Então, o que aconteceria com o Brasil se o Bolsonaro não pudesse disputar em 26? Estados Unidos não reconheceria as eleições aqui no Brasil, ele não reconheceria. O Trump não vai reconhecer um resultado onde não tenha um pleito livre, onde um homem honesto, que não tem nenhum crime, o povo ama ele e não sai na rua para defender o Brasil, para defender a sua pátria. As democracias do mundo livre não vai aceitar isso aí, tá? Então eu acho que o Trump faria o que ele fez lá lá no Irã, naquele dia onde ele mandou os três aviões lá com aquela, não posso falar o nome aqui, eu tô gaguejando porque é muita palavra que não dá de abrir na live aqui, cara, tá? Mas lá onde tinha as instalações daquele artefato nuclear, então os Estados Unidos foram lá e resolveram. E aquilo do Brasil seria do ponto de vista de, caso o Brasil resolva fazer um pleito sem o nome do Bolsonaro, o Brasil no dia seguinte estaria isolado. O que acontece se o Brasil for isolado? O que acontece? Você sabe o que acontece, professor? Vou dar um exemplo. O Trump pode botar uma sanção. O Brasil, as empresas americanas não podem mais fazer negócio com o Brasil. Pronto. Ele pode botar uma sanção lá nas empresas americanas. Ele pode dizer para as empresas dele, negócio seguinte, empresas aqui que estão aqui nos Estados Unidos, vocês não podem mais fazer negócio com o Brasil. Igual ele fez com a Venezuela. Pronto. Sistema Swift caiu, teu cartão não vale mais, você não consegue comprar nada, você fica sem cartão, você fica sem o chat GPT que tem tudo de lá, você vai ficar sem o Google, sem a meta, você vai ficar sem nada. Vai ver na Venezuela se tem isso, meu amigo. Venezuela não tem mais nada, meu. Você dá risada, professor. Eu tô preocupado, professor, porque se eu ficar sem cartão, se eu ficar sem internet, como é que cara, isso aí, meu amigo, e aí você vai culpar quem por isso? Vai culpar o Bolsonaro ou vai culpar quem destruiu a democracia? Atentou contra o direito do cidadão votar em quem ele quer, porque eu quero votar no Bolsonaro, eu não quero que tire ele de lá, entendeu, meu amigo? É por isso que eu estou dizendo. Então, do Bolsonaro que viria a sanção. A sanção viria por o Brasil se dizer um país democrático. Então, se o Brasil quer fazer negócio com os Estados Unidos, ele tem que se declarar: somos agora uma ditadura. Aí muda totalmente a história. Ele não vai interferir aqui. Como o Trump não interfere nas ditaduras que tem por aí, mas tudo com uma limitação. Você viu o que ele fez com a China agora, né? Beleza, chinês. Pode tocar o país de vocês aí do jeito que vocês quiserem. Agora, não vão achar que vocês vão pegar nossas empresas americanas, trazer aqui para dentro da China, fabricar tudo aqui e vender pelo mundo, e nós aqui vamos receber as bugigangas de vocês aqui. Não, querem fabricar lá fora? A taxa é tanto. Porque aí para ele tanto faz, meu amigo. Ele vai ganhar sem fazer nada, né? Então, se a China quiser continuar com as empresas lá fazendo de tudo, pode fazer, porque ele vai cobrar por isso. O povo americano aí teria o dinheiro das taxas. Entendeu? Professor, você não é nada, professor. Boa noite, LB. Boa noite, cara. O LB, toma uma água, por favor. 2 minutos. Fábio, pelo amor de Deus, me ajude. Me ajude a entender que a minha cabeça tá um furacão, ó, os cabelos já, ó. Fábio. Você fez algumas informações, eu gostaria só de... Você nem é contrapor, não, é mais passar algumas informações que são mais verídicas, né? Porque eu acho que tudo que você fala de internet, que você não precisa estudar, porque tem internet, mas olha que você nem pesquisa na internet, você pesquisou. Isso não é ruim, não, mas assim, é bom a gente sempre adquirir conhecimento, né? Primeira coisa, quando você falou de conservadorismo, o maior exemplo de conservadorismo é o Burke. Ele foi o criador, inclusive, do conservadorismo. E o Burke, ele defende muito bem a tradição. Mas e o que o Lula tem a ver com o Burke? Não, calma, eu tô falando lá no começo. Calma, você quer voltar no começo, vamos falar da vida real, cara. Vamos falar do agora, meu amigo. Cara, ninguém quer saber do lá atrás. Lá atrás a gente aprende no banco da escola. Calma, eu tô falando lá atrás que você falou agora mesmo. Então calma, eu vou falar todos os pontos. Aí depois você pode falar, sem problema nenhum. Eu acho que você concorda, você é uma pessoa muito respeitosa. Eu vou botar aqui pra você falar à vontade, pode falar à vontade, não pode falar à vontade. É a sua opinião. Eu já vou reservar. Eu só quero reservar o meu direito de discordar do início ao fim, antes de você falar, porque você já abriu, ali eu já vi que você Eu sou o quê? Eu não sou nada, nem do Lula eu gosto.
e a tradição. E quando o Burke coloca, né, o conservadorismo, ele não pretende que mude o sistema, ele pretende que continue o sistema. Então, se sobe alguém no palanque, né, no governo, e fala, a gente tem que mudar o sistema, a gente tem que tirar isso que está acontecendo agora, né, a gente não pode mais ter essa democracia. Então, se a pessoa não quer a continuidade, primeiro de tudo, ele não é conservador. Já começa por aí. E o Bolsonaro não queria continuidade, tanto é que ele ameaçou várias vezes o Estado Democrático de Direito, falando que não ia aceitar decisões judiciais, falando que não ia aceitar nada. Né? A voz dele era a voz da lei. Ok. Liberalismo, você fala que o Bolsonaro não era um cara conservador, quem era liberal. Calma aí, ó, eu tô falando, depois você fala, calma aí, vamos lá. Você tava mudo, agora que tem um negócio do mudo aqui pra mim. Então, mas ele continua mudo aí, que eu vou continuar falando todos os pontos que você falou. Aí você falou que o Paulo Guedes é liberal, e o Bolsonaro que é conservador, aí depois você fala de estatais. Cara, o Bolsonaro, no governo Bolsonaro, ele vendeu a Eletrobras, que controla o sistema de águas no Brasil inteiro, e isso é muito perigoso, porque ele colocou isso na mão de multinacionais. Então, se tiver faltando água perto de uma cidade que tem uma represa, você pode ter certeza que é por causa que foi vendida para alguma empresa estrangeira. E aí a gente não tem mais controle de águas disso, tá? Porque a empresa privada, ela quer lucrar, ela não quer preservar, né? Ela não quer manter o nosso sistema de água pro cheio. Ele deu todos os gasodutos que a Petrobras tinha, e hoje a Petrobras, ela paga o aluguel, em 3 anos, vai pagar o valor, né, que foi vendido. Então, assim, em 3 anos de aluguel, já vai pagar o valor que foi vendido no gasoduto. Isso é um absurdo. Você falou que o Bolsonaro não gosta de ditador, o Bolsonaro vendeu a refinaria do Nordeste da Petrobras para uma ditadura, que é o Grupo Mubidala. Não sei se você sabe, quem controla o Grupo Mubidala são os árabes lá, né? A ditadura de Catar e a ditadura da Arábia Saudita. Você falou que o Bolsonaro não abraçou ditadura nenhuma, o Bolsonaro, só a equipe do Bolsonaro viajou mais de 300 vezes para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um governo ditatorial que mata jornalistas, que matam pessoas, que restringe, já que você falou tanto de mulher, que restringe a liberdade da mulher lá dentro, né? Você falou, eu nem vou citar do Putin, né? Longe de mim citar do Putin, porque ele foi lá no Putin, né, na época da guerra também, para negociar fertilizante. Não estou questionando isso, porque graças a Deus a gente tinha alguém lá para negociar fertilizante. Porque Bolsonaro, graças ao Paulo Guedes, descontinuou todos os projetos que a Petrobras tinha de beneficiadores de fertilizante que deu no Brasil. Inclusive, vendeu elas para outras empresas. E desmontou o restante do projeto. Será pouquinho ali, pô? Então, assim, se você quer falar eu não terminei. Você falou pula final, calma aí. Mas você vai falar. Você falou de assunto. Calma, você vai falar. Não, estou mudando de assunto nenhum. Eu estou falando tudo que você falou, estou te respondendo aqui. Fica tranquilo. E aí você foi falando. Eu não parei com você. Eu não parei com você. Eu te lembrar o seguinte: ela sempre foi uma empresa alemã. Desde 1916 ela é uma empresa da Alemanha, ela nunca teve influência da China, muito pelo contrário. A BMW hoje defende dentro da União Europeia a inserção da BYD, que é uma empresa chinesa lá dentro, porque não tem veículos elétricos competitivos igual a BYD. E a BMW tem um mercado muito grande na China. E se a BMW parar de vender na China, o faturamento dela cai. Então ele precisa fazer vai e volta, entendeu? Então a gente precisa chegar um pouco mais de cuidado aí. Obrigado. Você está falando... Calma aí, vamos lá. Eu não terminei, não. Você falou sobre a China, desde trabalho de 16 horas. Hoje, não sei se... Peraí. LB. Não, só deixa eu falar. Você está trazendo fake news. As peças da BMW... Agora é minha vez de fazer fake news. Calma aí, vamos lá. Ó, você falou sobre a lei trabalhista chinesa. Eu te desafio agora, você ir no Google, digitar em inglês, porque você não vai achar isso em português. Você vai no Google agora e vai entrar no site do Ministério do Trabalho da China e vai ler a lei trabalhista da China. A lei trabalhista da China hoje é muito mais rigorosa que a lei trabalhista brasileira. E eu concordo plenamente com você que antigamente, quando foi a entrada do Deng Xiaoping, realmente a China ela precisou realmente se industrializar e forçou realmente, de fato, as pessoas de lá a fazerem trabalho de muito tempo. A jornadas exaustivas. Hoje em dia, meu amigo, acabou isso. Um professor de inglês na China hoje ganha 14 mil reais por mês, tá? Só para te deixar bem claro. Você vai no Google agora e pesquisa na área de trabalho, você vai achar lá, professor de inglês, 14, 12 mil reais por mês, se você converter. Então vamos por parte, porque assim, eu acho que você tá muito engajado aí nesses negócios aí que você tá falando. Não, meu amigo, mas então por que você não vai pra China se tá tão bom lá, cara? Meu amigo, eu sou brasileiro, meu amigo. Não, mas é o seguinte, ó. Pra que eu tenho que ir pra China? Pra que eu tenho que ir? Você falou de Irã. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Isso, aqui, ó. O negócio é o seguinte, você tá falando das cidades modernas da China. Calma aí, vamos lá. Você falou de Irã. Não. Uma coisa é eu, professor brasileiro, mas tá intercalando. Relaxa, você quer... Não fica calmo, deixa eu baixei ele para dar uma trégua.
Depois você sobe, obrigado. E assim, ele falou do urânio enriquecido, deixa eu falar uma coisa, é muito engraçado, porque o Brasil hoje, ele produz urânio enriquecido só 5%, que é o necessário para que faça rodar o Angra 1 e o Angra 2, né? E para você fazer algum tipo de artefato, né, armamentista, de nuclear, você precisa que o urânio seja enriquecido acima de 90%. Então, assim, não tem nem lógica a pessoa pegar o urânio pobre aqui, o urânio empobrecido aqui, se no próprio Irã eles têm jazida de urânio. Sabe, tipo assim, os caras tiram o urânio da terra deles, os caras enriquecem os próprios urânios deles. O que eles vão fazer com o urânio no Brasil? O que é enriquecido, tá? É muita viagem um negócio desse. Você me desculpa, eu tô vendo isso aqui, é um show de horror dessa galera. Eu fico abismado com uma situação dela. O cara não sabe o que é liberalismo, o cara não sabe o que é Keynes, o cara não sabe o que é Friedman, o cara não estudou nada, o cara vai trazer Olavo de Carvalho. Gente, direita, assim, eu sei que tem muita gente de direita aqui agora, na live, viu, professor? Então, assim, o pessoal de direita, eu vou dar um conselho pra vocês. Se vocês querem falar sobre conservadorismo, falar que alguém é conservador, vocês têm que ler Burke. Bom, se vocês querem falar sobre liberal, vocês têm que ler Milton Friedman, vocês têm que ler um pouquinho de Keynes, mas apesar que ele é muito estadista, o Keynes, mas um pouquinho de Keynes, o Mises, Hayek e Mises. Esses três é obrigatório, vocês falam. E aí, se vocês querem falar sobre alguma coisa sobre esquerda, socialismo, comunismo, etc., é obrigatório que vocês leem pelo menos o primeiro livro de O Capital, porque senão não adianta. Não adianta vir subir no live, querer falar coisa que não sabe. Se falou de doutrinação de escola, gente, aí vem falar de Paulo Freire, que é esquerdista. Paulo Freire deu aula aqui um ano no Brasil. É um pensador mais reconhecido no Brasil, fora do mundo. Os métodos dele são aplicados até em Harvard, inclusive. Os métodos dele são aplicados em várias escolas importantes na Europa, inclusive em Oxford. E aqui no Brasil, ele é demonizado. Tipo assim, é um absurdo o que se passa na cabeça do brasileiro, a falta de educação, a falta de ensino que a gente tem. Porque se essas pessoas realmente tivessem pegado um livro, lido o livro, porque eles não pegam livro, viu, professor? Eles não gostam de livro, não. Eles gostam de WhatsApp, eles gostam de Reel, de Instagram, e gostam de TikTok e sensacionalismo. Então, assim, eu fico abismado com uma situação dessa, porque essas pessoas, eles não leem livros, eles não gostam de procurar conhecimento na fonte, eles só ficam ali de papinho um com o outro, igual esse LB tem 17 mil seguidores, são 17 mil pessoas que eu considero que são alienadas, sabe?